Olá, amados, queridos governantes, bom dia. Com muito tremor, estamos aqui nessa manhã para transbordar um pouco daquilo que Deus nos entregou na noite de ontem. E nós vamos aproveitar, remir o tempo, começar o dia da melhor forma. Talvez você vai estar assistindo isso aqui à noite, à tarde, não sei qual horário você vai ver, mas saiba que as coisas acontecem no tempo certo. Então, quando chegar até você, é porque vai ser o seu momento de ouvir essa palavra. E o texto que foi meditado ontem à noite é o texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Eu vou reler ele aqui com vocês, e talvez alguma tradução tenha diferença da outra, mas você pode estar também relendo na sua Bíblia, porque o nosso Deus é Deus de renovo, é Deus de transformação, E a cada vez que Ele fala, Ele traz coisas novas. Então, Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 35, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ela leu até o capítulo 1 do versículo 5. Mas eu quero meditar com vocês já nesse começo de texto, nesse início de palavra, qual que é a visão, o que Deus trouxe com grande alegria ali, compartilhar aquilo que nós recebemos, para que a nossa caixa d'água possa transbordar. E saiba que você é um governante, que você é um transbordante, e evite de guardar com você as coisas que você tem recebido nessa geração. Hoje todos nós temos a facilidade de ter um celular. Havia uma época em que um celular era coisas raras, como foi o telefone de linha, como foi o carro, mas tudo isso é direito nosso. Às vezes nós não tínhamos o acesso. Como tem muitas coisas ainda que são nossas, e às vezes nós não estamos acessando. Mas eu quero te dizer a você, aquilo que chegou até você, que você conseguiu vencer, que você conseguiu acessar, não retenha não. Comece a compartilhar com outras pessoas, E o que eu quero compartilhar com você aqui hoje é que Jesus está no barco. Então, quando Jesus está no barco, suas metas, seus alvos, seus projetos, são todos possíveis de ser realizados. Ele começa aqui falando com os irmãos, passemos para o outro lado. E uma demonstração dele que ele não te deixa sozinho. Que o percurso para chegar do outro lado, sair do ponto A, chegar no ponto B, vai ter um processo, mas Ele está contigo. E com Ele junto, é certeza da conclusão. Então, por mais que pareça, diante das circunstâncias, que seus projetos não serão realizados, anime-se, crie ânimo, coloque fé, coloque esperança, transborde sobre as vidas das pessoas. Talvez, quando as pessoas olhavam para mim, há 20 anos atrás, eles olhavam e falavam assim, aquilo ali não vai dar nada.
porque dali é o caso perdido. Coitado. Mas Jesus sempre olhou de outra forma. Jesus sempre nos viu de outro jeito. Jesus sempre vê lá na frente. Hoje, às vezes, a gente chega aqui. Morei 12 anos de favor na casa do meu pai. E olha aqui, uma casa enorme, um quarto para cada um dos meus filhos, terraço, carro, moto. E às vezes a minha esposa olha assim e a gente fica pensando, né? Aonde nós estávamos no ano de 94, quando nós nos conhecemos, no ano de 2000, quando nós casamos, e hoje, né? Aonde nós estamos em 2023. E sabemos que isso é só um degrau, porque o que Deus tem para nós é muito mais, vai muito além, vai muito além. E às vezes a gente fica pensando, né? Mas qual que é esse além? É uma laje na cobertura do terraço? É um piso de cerâmica na garagem? É a construção da casa no sítio? Mas Deus me mostra que o além dele é diferente do que eu vejo. Isso aí tudo vai ser acrescentado. Isso aí vai vir, é natural, já me deu já. Mas o além dele são as vidas que vão ser transformadas. Através da Escola Guimarães Gomes, um projeto de excelência para ensinar pessoas a trabalhar a vida profissional, a vida financeira, onde famílias vão ser transformadas realmente, onde nós vamos ver a diferença realmente, é onde vai acontecer aquele verdadeiro ditado, né? Não deu peixe, ensine a pescar. Então Deus, às vezes eu fico olhando, me deu formação em pedagogia, me deu formação em teologia, me deu formação em educação especial. E aonde que eu vou aplicar isso? Na vida do próximo. Por quê? Porque é conhecimento. E o conhecimento não adianta a gente reter ele, o conhecimento a gente tem que colocar ele para fora. Porque aí vem a sede por coisas novas. Aí vem o desejo de novos aprendizados. Isso tudo só é possível quando Jesus está no barco. Porque ele te dá a certeza de que você vai chegar do outro lado. Ele te dá a certeza de que o vento vai soprar, mas não vai te derrubar. E no texto, na meditação ontem, Deus usava o ministro para poder nos conscientizar que o vento vai soprar. E eu lembro claramente que várias vezes ele falou. Às vezes o vento sopra, a água bate, começa a encher o barco, começa a falar, isso aí não é para você. Ah, você não vai conseguir. Isso é só para quem tem isso, isso é só para quem tem aquilo, isso é só para quem tem QI. Mas ao mesmo tempo o Senhor começa a nos mostrar pessoas que não eram nada, as pessoas que eles escolheram, e Ele começa a nos lembrar, você é um escolhido. Você é trigo, você não é joio. Às vezes, tem muitas pessoas em volta de você que é só joio. Mas Deus conhece o que é trigo e o que é joio. No tempo certo, Ele fará a colheita. Abri aqui o Instagram agora de manhã. Minha esposa colocou a meditação lá, falando que no tempo certo o copeiro lembrou de José. Se o copeiro tivesse lembrado de José antes do tempo, talvez ele seria um ajudante de copeiro. Talvez ele seria um copeiro, porque ele era uma pessoa que aonde ele estava, ele transbordava. Aonde ele estava, ele dava o seu melhor. Por onde ele passou, ele deu a excelência. Mas,
Como Deus preparou o tempo certo e o copeiro lembrou dele diante do faraó no tempo certo, ele se tornou governador. Você que é governante, você que é transbordante, você que vai fazer a diferença nessa geração, não se retenha diante da circunstância, não se retenha diante da procrastinação. Comece seu dia mais cedo, se esforce para fazer exercício físico, porque às vezes você tem muito projeto, mas se o seu corpo não estiver em atividade, você não faz também. Vigie o que você está alimentando, porque são muitas coisas que podem te levar à procrastinação. Talvez você ache que aquilo ali está te dando energia, mas o excesso da dopamina também faz você ficar estagnado, paralisado. Então tem que haver um equilíbrio, uma constância, uma temperança, para que você possa ver o progresso. Muitas pessoas estão disputando com os outros, mas a nossa disputa real tem que ser com nós mesmos. Você tem que pensar em ser melhor hoje do que foi ontem. Nós estamos aqui no mês de maio. Em menos de 30 dias estaremos encerrando o primeiro semestre do ano. Você já parou? Tirou algumas horas para analisar como é que foi o seu primeiro semestre de 2022? Como está sendo o seu primeiro semestre de 2023? O que mudou na sua vida? O que você aprendeu de novo? O que você colocou em prática? Quais livros você leu? Quais filmes você viu? E o que você tirou desse conhecimento que você teve? Como você aplicou isso na sua vida, no seu dia a dia? Não posso deixar de falar dessa ferramenta que nós temos aqui. Use o seu Instagram para divulgar coisas novas, compartilhar os seus conhecimentos. Não seja só um participante ouvinte no grupo da família. Saia da passividade. Estamos no começo do mês de maio ainda, hoje é o 8º dia. Faça com que você chegue no dia 30 de maio diferente. Que você chegue realmente transbordante no fim de maio. Comece a falar de coisas boas. Eleve a sua energia, a sua potência. Porque Deus é contigo. Deus está no barco com você. Você vai chegar do outro lado. Talvez você esteja na luta. E fala assim, essa hora, está chegando essa mensagem, não sabe ele as contas que eu tenho. Não sabe ele o que eu vou ter que falar para as pessoas amanhã. Não sabe ele quem está vindo atrás de mim, quem está me ligando todo dia. Existem 1000 maneiras ou milhões. Basta você começar a cavar. Basta você começar a procurar. Pare de pensar no problema e comece a focar na solução. Prosseguindo o texto aqui, há um momento interessante em que, quando a água já estava quase transbordando no barco, e os discípulos vão lá até Jesus, que está deitado na parte de trás do barco, com um travesseiro, e começam a sacudir ele e acordar e perguntar: Senhor, não te importa o que está acontecendo com nós? E eles acordam ele. E Jesus acorda, repreende a tempestade. E aí, vê-se aquela revelação. Quem que está na direção? É você ou é Jesus? Jesus está na parte de trás da sua vida ou está na frente? Talvez seja a hora de você mudar de lado. Colocar Jesus na frente das suas decisões. Colocar Jesus na frente da sua família. Colocar Jesus na frente do seu trabalho. Deixar as pessoas saber quem que está governando a sua vida.
Quem tem governado as suas decisões? Quem tem governado os seus caminhos, os seus projetos? Muda de lado. Muda de lado. Para que possa acabar a tempestade. Para que você possa ter a paz que o mundo não pode dar. Porque é em Cristo Jesus que nós somos mais que vencedores. Não é no nosso conhecimento, não é na nossa força. O ler os livros, o praticar o esporte, mudar a alimentação, isso aí são ferramentas. Mas de nada adianta se você não estiver direcionado por Cristo. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós temos o céu aberto. Meu projeto para este ano é escrever o livro. Já tem a capa dele já. Deus já está colocando nos meus caminhos pessoas que já escreveram livros para me ajudar nesse projeto. E é coisa que há anos atrás não passava na minha mente. A gente pensava que esse negócio de escrever livro não é para mim. Mas você tem uma história, você tem um projeto, você tem vitórias. Começa a olhar como era a sua vida atrás. Nós que vencemos a pandemia, nós já temos uma história, porque nós somos vencedores. Você que constituiu uma família, você tem uma história, você é um vencedor. Você que conseguiu concluir o ensino médio, o ensino fundamental, você tem uma história. Por quantas coisas você já passou nessa vida. Irmão, o fato de você estar de pé, de estar respirando, é porque Jesus quer. É porque Jesus quer. E Ele te concedeu este momento. Então aproveita. E não guarde só com você as suas experiências. Tem pessoas que vão viver o sofrimento que você viveu lá atrás. Tem pessoas que estão entrando naquela tempestade que você entrou lá atrás. Mas você sabe o caminho. Você sabe a posição das velas. Você tem condições de mudar essa história. Então mude. Pare de guardar só com você. Pare de reter conhecimento. Pare de se tornar um cristão inchado. Comece a ter o estilo de vida de Cristo. E o que Cristo fazia? Cristo transbordava todo dia. Ele saía, todo dia ele ensinava, todo dia ele curava, todo dia ele falava. É chegado até vós o reino dos céus. Então deixe o reino dos céus entrar na sua vida. Comece a transbordar na vida de outras pessoas. Para de reter conhecimento. Para de olhar para baixo e pensar que não pode, que não consegue. Tire essas dúvidas da sua cabeça. Tire o si da sua cabeça. Acredite. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Então, irmão, minha irmã, eu vou estar encerrando por aqui o que eu queria transbordar nessa manhã. A meditação ficou em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E Deus fala grandes coisas e vai falar muito mais. Então, pega aquele conselho que ele deu para Josué. Não tire diante de ti o livro desta lei. Medite nele de dia e de noite. A todo momento, a todo instante. É isso aí que vai te dar a vitória. Um grande abraço. Obrigado.